Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que Deus é amor e seu amor se manifestou entre nós na pessoa de Jesus, que teve compaixão do povo faminto e sem pastor e alimentou-o pelas mãos de seus discípulos após dar graças ao Pai. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 10. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, essa primeira leitura, mostra para a gente, que Deus é amor, Ou seja, quem conhece a Deus, esse trecho aqui, Quem ama a Deus, conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus nos ama, Deus nos ajuda, Deus está sempre ao nosso lado. Então, nós devemos sempre amar a Deus, para que a gente possa realmente permanecer, em comunhão com Ele. Nós devemos amar a Deus e amar os nossos irmãos, Então, para que nós realmente possamos permanecer na caridade, O seu amor, ele se manifesta em nós através de Jesus, Então, que nós possamos sempre cada vez mais ter as atitudes de caridade para com as pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, a compaixão de Cristo para com aquela multidão, Pessoas em grande número, movidas pela fome, de ouvir a palavra de Jesus, permaneceram com ele nesse lugar deserto, Então, cheio de compaixão, porque eles pareciam ovelhas sem pastor, Jesus, ele decidiu dar-lhes de comer, porque eles estavam com ele há muito tempo, Jesus, ele tem disposição, para ensinar aquelas pessoas muitas coisas, E aí, à tarde, a fome, se apodera de todos, E aí surge a pergunta, como alimentar tanta gente, Então, ele fala para os discípulos,
dá-lhes vós mesmos de comer, porque os discípulos, eles deram a sugestão, olha, despede as pessoas, né, para que elas possam comprar pães para se alimentarem, mas Jesus não quis fazer isso, né, ele disse, dá-lhes vós mesmos de comer. E aí os discípulos perguntaram, né, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E aí ele pergunta, quantos pães vocês têm? E aí eles respondem, né, 5 pães e 2 peixes, né? Então, então ele organiza cuidadosamente o povo, né? E aí ele reparte, né, os 5 pães e os 2 peixes para aquela quantidade de pessoas. E aí sacia a fome de todos, né? Então, e ainda sobraram cestos, né? Como a gente viu aqui na leitura, né? Ainda sobraram cestos. Então, Jesus, ele levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, né? E os peixes, e deu-os para a multidão, e a multidão saciou a sua fome e ainda sobrou comida, né? Ainda sobrou cestos cheios de pães e peixes, né? Então, que nós realmente também, né, possamos ter essas atitudes, né, de caridade, de fraternidade também, né, que nós possamos colaborar, né, também que nós possamos colaborar também para ajudar aos nossos irmãos, tá certo? Que nós também tenhamos compaixão dos necessitados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.